Raízes de um griot. História. Raízes de um griot. Vivências, lembranças, aprendizados. Raízes de um griot. Saudades, vontade de abraçar, vontade de estar perto, vontade de ouvir o Theo. Bom, eu quero contar um pouco da nossa história, nossas origens de baiano. Em 1950, meu avô, que eu morava com meu avô veio para Goiás, e aqui ele ficou até 53. Em 1953, ele voltou na Bahia, aí trouxe a mulher dele, chamava Maria, e trouxe nós todos, filho dele Arnaldo, Braulino, Zenininha, e eu que era criado com meu avô. Mais uma menina chama Adilina, que é minha prima, mora na Creúna. Nós viemos com meu avô. Trabalhava muito pesado, arrancava tuco, estocava arroz, capinava arroz. E quando eu estava com, depois disso, 3 anos depois, eu estava com 17, 16 anos, eu toquei uma roça de arroz e deu um arroz que foi uma beleza. Eu vendia a minha parte com o fazendeiro lá. E depois eu chamei meu avô para nós ir na Bahia buscar meu pai, que tinha ficado lá. Aí chegamos lá, passamos o mês de junho lá, que era a festa do mês de junho, o povo na Bahia é muito festeiro. E nós viemos embora. Viemos para Goiás. E nessa vinda para Goiás, eu quero te falar um negócio que até hoje eu me lembro. A água nossa lá era muito saloba, pesada, uma água que eu nasci, parece que tinha sal na água. Quando nós chegamos em Minas Gerais, o caminhão parou lá para lavar roupa, para a gente tomar banho e tal. Foi a primeira vez que eu vi um riacho correndo com água limpinha. Eu falo, nós na Bahia falamos riacho. Aqui em Goiás fala coro, mas era um riacho. E nós fomos tomar água. Nossa, água doce. Tomamos banho com roupa e tudo nessa água. Parece que foi, a gente chegou no paraíso. E viemos embora. Quando nós chegamos, aí viemos para Santa Helena. Igual eu já falei, eu voltei atrás para falar isso. Nós, para Santa Helena, depois eu fui fazendo teste, eu trouxe meu pai, minha mãe, mais meus irmãos, todos. E aqui em Santa Helena, aqui na fazenda do teste, nós plantamos nossas origens. Depois, eu já trabalhava com máquina, com trator, que eu aprendi lá na fazenda do teste. Eu resolvia trazer minha mãe para Rio Verde. Eu nem não pensava em morar aqui, não. Nós somos da cidade, chamamos Mundo Novo. Lá tem Mundo Novo, Capivari, aquela coisa por ali. Mas eu me resistei como era de Rui Barbosa, porque quando nós fomos lá, nós estávamos no município de Rui Barbosa. Eu não era registrado. E nem o pessoal, nem meus filhos que veio comigo, ninguém era registrado. Já homem, fui eu me registrar aqui em Goiás. Não tinha registro, lá nós morávamos no interior, né? Aí chegamos aqui, eu trouxe meu pai e minha mãe, e depois eu resolvi trazer minha mãe aqui para Rio Verde, para pôr as meninas para estudar. Nós eram 10 pessoas que viviam lá. As irmãs do senhor. Irmãos, E ninguém sabia ler. Mas é difícil, eu falei, não, mas não só não, aí já era em 58, 59. 53, 56 eu consegui. 58 por aí. Nós saímos de Rio Barbosa, de Mundo Novo, eu tinha 5 anos, mas eu tinha 45. Depois vim morar no município de Rio Barbosa.
Depois do município de João Barbosa, viemos para cá, vim para Goiás. E aqui, quando eu me resistei como se fosse João Barbosa. Eu nem não conhecia esse mundo novo lá. O seu Teodorico, ele era uma pessoa bastante espontânea. Ele chegava nos lugares, ele já se sentia à vontade. Ele era um homem muito elegante. Nunca perdia a elegância dele por nada, nem em casa nem fora. E eu encontrei no Teodorico, a dona Dina, naquela família, a minha família. Porque eu sou de uma família também muito acolhedora. Minha casa vivia sempre cheia de gente, meu pai, a casa sempre cheia de gente. E identifiquei no Teodorico também esse acolhimento de casa cheia, de família, de querer ajudar. Eu me lembro quando eu ficava assim meio adoentada, socorria a dona Dina com os chás dela. A dona Dina era a mulher do chá, dos remédios, né? E Teodorico do carinho, do conselho, dá conselho pra gente. O Teodorico, ele adotou a minha mãe, né? E eu vim junto com ela nessa trajetória. Eu não tive aquele momento que eu conheci seu Teodorico. A minha vida, ele sempre esteve presente na minha vida, né? E então eu sempre estive presente nessas lutas, nessa história, né? Então ele representa muito para mim resistência, muita força. Eu desde pequena eu aprendi a ser quem eu sou, né? Além de entender o mundo, né? E como ele também ajudava essa força interna, né? O Teodorico, ele tinha assim, representatividade. Uma pessoa que quando a gente conhecia ele não era estudada, e aí como a Marlene falou, aí ele voltou, ele foi fazer o EJA, ele estudou, ele retomou os estudos dele até concluir, né? E era uma pessoa assim que era uma pessoa que tinha uma elegância, sabe? A gente nunca viu o Teodorico assim, é uma pessoa alinhada, uma pessoa elegante, com assim, uma conversa muito agradável, ele era uma pessoa muito boa para conversar. E o que a gente sentia muito confortável com ele, porque ele tinha uma pessoa assim que ele não sentia maior do que ninguém. Ele sentia igual, para todo mundo igual. Valorizava todo mundo era igual. Mas ele sempre falava com a gente tem que levantar a cabeça, a gente tem que ser guerreiro, levantar a cabeça. Não querer ver um irmão. Ele ficava muito incomodado quando ele via um irmão marginalizado, que não ficava preocupado em pensar como podia resolver a situação, como que ia ser como que ia poder resolver. Um irmão sofrendo, queria ajudar. Violão, meu pai com violão e tudo. Então, o que eu lembro muito, e o seu Teodorico, que aquilo para ele era fundamental. Né? Por mais que ele passasse o mês todo com os amigos trabalhando, mas no final do mês era aquilo ali. Aí Oswaldinho saía para fazer, eles gostavam de fazer serenata, né? Aí sábado acabou, bebia, tá todo mundo bem, pegava o violão, ia para a porta da casa de um, ia para a porta do seu Salvador, ia para a porta do seu Benedito. Os que não vinham beber, eles iam para a porta cantar a serenata. Milionário José Rio. Era Milionário José Rio. Aquela estrada da vida, aquelas músicas que eles cantavam. A gente vai aprendendo, né? Como a sementinha está sendo lançada ao longo do tempo, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo por que a gente passa a vestir colorido, porque a gente aprendeu que isso faz parte da raça, do povo, né, da história. Aí você vai usando turbante. O Teodorico estava sempre muito amparado com os aparatos todos dele, né? Sempre de jequeté, a boina dele, afros, trajes afros, os tecidos, né, as coisas dele. Uma cultura nata, né? Ele já tinha essa cultura nata, depois ele implementou ela um pouco mais com a questão acadêmica, mas ele era um mestre. O Teodorico foi um mestre muito grande. Mas o importante, que onde que eu comecei a mexer com religião de matriz africana, foi depois que eu me reconheci como negro. O meu reconhecimento foi através de uma irmã, de uma freira negra, que estava no Jataí, estava em Goiânia. Nós íamos muito na igreja e ela me falou para mim o seguinte, que viu aquele casalzinho de negro na igreja, que ela interessou muito. Trabalhei das irmãs em comunidade. Aí ela foi lá em casa um dia.
Foi na casa do dia e fez pergunta, procurou se eu me reconhecia como negro, como é que era, o que eu fazia. Que ela estava querendo criar um grupo de movimento negro lá na igreja Nossa Senhora das Graças. E eu então, até ali eu não tinha esse momento. Eu sabia que a gente era negro, tá, mas não trabalhei essa questão assim para valer mesmo. Aí um dia ela chegou lá em casa, um dia de tarde, isso é muito importante. Ela chegou lá com a rama de mandioca, com os galhos de milho, cana, tudo que foi coisa com café, e botou o pano no chão lá no alpendre e botou as coisas assim. Foi falar sobre aquilo, sobre a origem, o café que os negros plantavam, que era da África. Aí ela falou para nós que era aquilo ali. E era para mim ir numa reunião lá na diocese. Lá tem uma casa lá na diocese, no fundo da diocese, no fundo da igreja, que chamava SPA. Era onde a gente reunia os movimentos sociais e tal, tudo reunia lá. E aí eu fui e me interessei. Foi naquela hora que eu falei que eu me revelei como negro, já fiquei doidão para conhecer o resto das coisas. Vamos conhecer. Fui com a minha mulher lá e tal, e tal, e tal. Foi tão bom, eu ia fazer reunião todo fim de semana, todo domingo, e trabalhamos na diocese, no município. E juntamos muita gente, muito. Tinha um grupo lá que tinha 40 pessoas, negras, só negras. Nós reuníamos todo domingo. E aí tinha uma senhora lá, me procurou se eu não queria entrar numa entidade. Agente de pastorais negros. Falei, como é que é isso? Ela falou, aqui tem um movimento da diocese, agente de pastorais negros. Falei, então, comecei. Dentro de poucos dias, eu fui coordenar o grupo. Aí eu tive que ir em São Paulo, na primeira reunião que eu da PN lá, eu fui em São Paulo. Em São Paulo assisti a reunião. Muito boa, por sinal. Lá nós reuníamos numa igreja, a igreja que era dos Preto Velho, que foi feito pelos negros. Aí então, eu já frequentava a comunidade, aí eu tenho uma irmã que foi para a comunidade, uma irmã negra, a Judete. E ela ela convidou nós para formar um grupo de agentes de pastorais negros. Aí nós tivemos um dia de lançamento do Dia dos Agentes Pastorais Negros na comunidade, no Jardim América, na Senhora das Graças. E foi a partir desse momento assim que eu conheci o Teodorico, e juntamente com a Neuza, e éramos só nós. Aí desse momento que nós fomos reunindo, aí nós continuamos da igreja, da comunidade, nós já fomos nós vamos participar na catedral, que tinha os agentes começaram a reunir, nós começamos a reunir na catedral, e aí nós já ficamos fazendo parte lá dos agentes na catedral, lá na Catedral Metropolitana. E depois desse momento, com o Teodorico, aí que a gente foi engajando na caminhada, foi engajando e foi crescendo o movimento cresceu, aí a gente já fazia eventos já no Centro Pastoral Dom Fernando, e depois a gente, nas comunidades, a gente começou com o Teodorico, a gente ia para as comunidades fazer eventos, nos eventos no dia na comemoração do Zumbi dos Palmares, a gente reunia nas comunidades. Então, Jeová está dizendo naquela época, fica com você. Ele ficou. Essa placa até hoje está lá na casa da Célia, né? Bem madeira. Lá na parede, é uma placa mais linda. E nós não demos prosseguimento a vender os selos. Isso aqui dá muito dinheiro. Se nós fosse vender esses selos, e a notícia pegasse, quer dizer, toda a carta, toda a coisa que fosse, nós teríamos uma parte de dinheiro. Mas não esqueceu. Agora, cada um de nós tem uma coisa dessa. Eu tenho a Neuza, você tem um? Eu tenho selos ainda lá em casa, se alguém quiser, para guardar, de lembrança. Eu acho que esse aqui era meu. Aí eu dei para Marlene. Eu não tinha nem Marlene. Luísa tem dois. Então foi o Luísa.
eu que agarrei e dei para elas. Isso aqui é um marco muito importante dos APM aqui em Goiás. Então, estou mostrando a vocês que nem diz o outro, isso é nossa bandeira de luta. E que nós fomos premiados, isso é muito bom. E esse momento agora também para mim é um momento muito importante, de ver nós todos estar reunidos aqui. Isso para nós, para mim, por exemplo, é um reinício, um recomeço da vida, um recomeço das agências pastorais dele. Esse recomeço, vamos ver se nós não deixamos ver por aqui. Marcamos outras reuniões na casa dos outros. Muita gente diz que é longe. Aqui também é longe, não está todo mundo aqui. Né? E os que moram dentro da cidade ficam com preguiça de vir. Isso é a gente tem que pensar por isso. Que nós... Tinha 2 documentos. Ele fazia aniversário em julho e em setembro. Porque ele mudou a data de idade dele para começar a trabalhar mais cedo. Aí ele tinha um registro de uma idade, depois ele foi lá e registrou outra para poder começar a trabalhar. O meu avô, ele é um símbolo de resistência, não só de militância, né, mas de vida. O tempo ruim para ele era uma coisa que não existia, não tinha no seu dicionário. Era só tempo bom, né? Doente ou não, sempre tempo bom, porque era o que ele carregava, era o que ele sentia. E a partir daí foi criado algumas pastorais e as freiras, através da militância delas, do que elas já tinham dentro do GRENI, que era Grupo de Religiosas Negras e Indígenas, convidou o seu Teodorico para participar da Pastoral do Negro. E o seu Teodorico me convidou também para uma reunião. E nessa primeira conversa, nós fizemos um encontro na Capela Nossa Senhora das Graças, no Jardim América, e de lá nós nunca mais deixamos essa caminhada, né? Foi um tempo de muito aprendizado, a gente começou estudando a Bíblia e a negritude com alguns seminaristas e padres e freiras que ensinavam. E também uma coisa muito interessante, que dentro desses ensinamentos foi ensinado para nós que éramos católicos praticantes da época a conhecer e respeitar as religiões de matrizes africanas. Então foi sendo incluído dentro da liturgia católica alguns elementos, né, como o toque do tambor, músicas em ritmos afro. Aí tinha várias músicas, tipo o Pai Nosso, em ritmo afro, cantos de ofertórios. E nesses ofertórios também tinha a partilha dos alimentos. Isso era feito dentro de algumas ocasiões específicas dentro da Igreja Católica. Aí, essa junção dos elementos, né, terra, alimento, ar, fogo, é muito também, e respeito às matas, é uma tradição, é a história das religiões de matriz africanas, né? Que é de respeito à natureza. Com isso, a gente foi conhecendo pessoas de outras religiões e começamos a fazer um trabalho ecumênico aqui em Goiânia. Ele foi também nos conduzindo a conhecer novas práticas, né? E dentro dessa questão. E os agentes de Pastoral Negro deixou de ser um espaço só da Igreja Católica, porque não só em Goiânia estava acontecendo isso, mas também em todo o Brasil, os outros grupos também tinham esse mesmo trabalho de educação e conhecimento e respeito à diversidade. Então, em todo o Brasil, a gente viu que não dava mais para trabalhar só dentro da Igreja Católica. Então, hoje, os APNs do Brasil, ele é macroecumênico. Ele não é só ecumênico, ele é uma entidade macroecumênica. Lá nós temos líderes protestantes, evangélicos, religião espírita, católicos, ateus, todos são bem-vindos. E uma coisa muito interessante dentro da nossa entidade é o respeito às crianças e aos idosos. Porque se nós não respeitarmos os nossos idosos e não valorizarmos as nossas crianças, nós não vamos fazer uma sociedade justa. E dentro desse caminhar foi que o Teodorico
partiu dentro da Umbanda, né? Ele faleceu em setembro de 2018. O ritual da partida dele também teve toda uma mística que é destinada às pessoas que ocupavam um lugar de destaque dentro da religiosidade da Umbanda e dentro daquele espaço do Centro Espírita. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro. Sem sossego, e negra é a raiz da liberdade. Para muitos, falar do Senhor Teodorico é falar de um homem forte, um homem negro, militante, determinado a buscar seus direitos e a vencer o preconceito. Mas para mim, falar do meu pai é falar de amor, é falar de carinho. Ele era um pai extremamente amoroso, um avô carinhoso, um sogro durão, que puxava a orelha quando era necessário. Mas acima de tudo, ele era amor. Ele estava conosco, ele estava presente, mesmo longe, porque a distância infelizmente não morávamos juntos, né, na mesma cidade. Mas meu pai estava sempre presente. Nos ligávamos sempre e ficávamos às vezes horas ao telefone. Eu sinto saudade. Ele é um homem que vai deixar sempre um legado. Um homem que nos ensinou a ser determinados. Nos ensinou a ser amorosos. Nos ensinou a ser carinhosos. Eu sinto saudade. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu lembro dele é da Dona Dina. Os dois sempre foram muito companheiros, sempre estavam um ao lado do outro. Independente de eu ter nascido num lar cristão, isso nunca impossibilitou a gente de ter um relacionamento de avó e netos. Nos seus últimos anos de vida, eu aprendi muito com meu avô, tivemos conversas que eu sempre vou lembrar. Meu avô me contou detalhes do que ele já passou, detalhes dos lugares que ele conheceu, detalhes da vida dele que eu jamais imaginava que ele já tinha passado por aquilo. E ele sempre deixou algo para mim, e principalmente no seu leito de hospital, que devemos defender aquilo que acreditamos, com unhas e dentes, mas sem desrespeitar o próximo, porque todo mundo tem direito de pensar diferente, todo mundo tem direito de ter uma posição, mas você não deve pegar o seu pensamento e desrespeitar o seu próximo. Então, se tem algo que esse casal sempre me ensinou, foi o respeito. E outra coisa, outra palavra que me vem à cabeça quando eu lembro dos dois é a saudade. Muita saudade deles e orgulho. Orgulho de tudo que eles nos deixou e de tudo que eles foram. Seu Jová levou a gente para o Partido dos Trabalhadores e participar do setorial de combate ao racismo. Dentro desse setorial de combate ao racismo, ocupar espaços dentro da Prefeitura de Goiânia para trabalhar a questão étnico-racial. E aí o seu Teodorico trabalhou como assessor do Rubens Ottoni por um tempo, né? Trabalhou como assessor do vereador Serjão na Câmara Municipal, onde durante 2 anos fez um trabalho maravilhoso dentro de eventos e buscar políticas públicas, criação de conselhos e tudo mais. E o Teodorico era apaixonado pelo PT.
quando foi na candidatura da Marina Santana para governadora, o Teodorico fez tanta campanha e participou tanto do plano de governo que o filho dele, o João Ivan, era um dos que faziam a propaganda, que tinha uma borboletinha e tinham as questões voltadas para as questões étnico-raciais ligadas ao movimento negro e ao setorial de combate ao racismo do PT em Goiânia. Então, o Teodorico e Dona Dina e a militância das mulheres APNs está em todos os lugares, na questão da valorização da mulher, né? Porque o Teodorico também tinha um trabalho muito específico com a mulher negra, né? Por causa da criação do grupo Malunga. Dentro do grupo dos APNs, nós criamos um trabalho específico com mulheres, que nós reunimos 20 mulheres de várias regiões de Goiânia e foi criado o grupo de mulheres Malunga. E o Malunga ele era específico para trabalhar com mulheres negras. E o Teodorico, por ser o nosso líder e ser o pai da Sônia Cleide, então ele estava muito presente nessas ações. E o grupo Malunga veio fazer um trabalho, desenvolver um trabalho com saúde, né? E saúde e educação também, e autoestima. Com isso, o Teodorico viajava muito pela região de Goiás, visitando os quilombos de várias regiões, quilombos que a gente nem conhecia, porque não eram ainda registrados pela Fundação Palmares, reconhecidamente, nós temos muito quilombo, mas ainda não reconhecido pela Fundação Palmares. A irmã Raimunda veio de Moçambique, chegou lá em casa, junto com a irmã Gildete, e falou para ele: eu trouxe um presente para você. Ele entrou dentro do quarto para trocar de roupa. Que ela deu a cara e falou: põe a camisa, seu Teodorico, pra gente ver como é que ficou e tal. Ele ficou olhando, entrou, pôs, foi no quarto, trocou a roupa e voltou. Aí, irmã Gildete pegou o equeté e pôs na cabeça dela. E a irmã Raimunda falou: nós estamos te coroando o nosso rei. Isso eu lembro disso assim, ficou bem. E quando ele estava no hospital, que a irmã Raimunda foi visitar ele, que a irmã Raimunda foi no hospital visitar ele, a irmã Raimunda ficou sabendo que estava doente, foi no hospital, chegou lá, ele estava deitado. Ela falou para ele: uai, meu rei, que foi? Eu lembro que ele ficou assim, chorando. Ela falou: não, meu rei, tudo tem seu momento, você vai reagir e tudo, né? Porque naquele momento que ela disse isso, ela falou: você é o nosso rei que vai ajudar nós e a nossa comunidade, porque a irmã Raimunda era da congregação nossa, da Jesus Crucificado, Jesus Crucificado, e a irmã Gildete também. E elas tinham uma missão de trabalhar a questão racial. E elas, naquele símbolo ali do equeté e daquela blusa, foi. E aí a irmã Gildete falou para ela assim: ó, vai ter uma reunião em São Paulo e você vai junto comigo. Ele: mas como é que eu... Não, você vai junto comigo, que agora você já tem uma coroa e já tem uma roupa. Foi aí, foi isso que foi. É porque ela já vinha chamando ele para ir para essa reunião nacional. Não pode deixar de ser esquecido também o que significa o senhor Teodorico para nós na entidade Agente Pastoral do Negro. É uma entidade a nível nacional. Nós estamos parece que nós estamos em 18, 17 estados no Brasil e já está com 35 anos a instituição. E Teodorico, mesmo nessa simplicidade dele, nessa pequenez dele, né, mesmo se tornando esse grande homem, esse grande herói, ele foi membro dessa instituição da Coordenação Nacional. Ele participou da Coordenação Nacional e, com todo o sacrifício, ele não media esforços, pegava o ônibus aqui, a gente pegava o ônibus aqui, marchava para São Paulo, ia para São Paulo, participava de eventos lá, no final de semana, e voltava novamente, né? E chegava aqui, o Teodorico me deixava louca, porque ele tinha a preocupação de transmitir essas coisas. E como ele pouco escrevia, ele me botava para escrever e ele tinha a leitura oral, né? Muito interessante, era muito forte nisso.
a leitura oral. Ele gravava tudo na mente. As agendas dos APN, que era feita por semestre ou às vezes até anual, ele gravava tudo na mente e botava quem para funcionar. Chegava aqui, botava a Neuza, eu, a do Carmo, quem era do grupo, né, assim, da coordenação ou não da coordenação, ele botava filme para fazer funcionar o que ele trazia de proposta, né, o que era feito de proposta a nível nacional, chegava aqui e botava filme para fazer isso realizar. Então a liderança dele era muito forte, ele tinha uma autoridade muito grande, ele não precisava assim insistir com a gente, bastava ele falar que a palavra dele tinha força, tinha uma coisa muito firme que a palavra dele tinha força, tinha que realizar, quando ele falava fazer, a gente tinha que fazer. Eu acho que ele nasceu já com esse dom para rua. Meu pai não foi um pai caseiro de casa. Ele foi um pai de rua. Assim. Então todo mundo da rua, dos movimentos, também era filho dele. Né? Né, Deus? Eu não tinha isso. Então ele abraçava as pessoas e ia. Minha avó sempre falava, essa menina negra e tudo, porque era um jeito que tinha, não era um jeito ruim, mas era um jeito que tinha de afirmar. A questão da religiosidade também veio junto com a família. Meu pai contava a história pra gente que eles ficavam no quintal, quando era um menino, e a titia fazia a roda, né? Fazia uma roda, e as titia ali balançava a saia e trazia a cura para as pessoas. Então naquela época já existia incorporação, mas não era candomblé, não era umbanda, era a questão deles com os orixás mesmo. Só que para eles aquilo era uma coisa de noite, reunia ali, tinha uma pessoa doente, aí tinha uma titia que eles falavam, que recebiam a intuição, falavam, tem que dar tal remédio, tal remédio. Não falavam que era santo tal, santo aquilo. No terreiro e pegar na mão do outro, rodando. Fica em pé no terreiro, 5, 6 meninos ou mais. Pega tudo na mão, uma na mão da outra assim. Mulher? Mulher. Ah. Menina moça, menininha, pega e acaba cantando e rodando. Entendeu? Nunca vi um treino na televisão aqui, umas meninas, do mesmo jeito que nós brincávamos. Entendi. A lua bonita assim do terreiro, aquela lua bonita e nós brincamos. Porque o nosso povo, naquela época, guardava as lembranças contando casos. Ninguém estudava. E minha mãe sentava no chão, minha mãe ia contar casos. Casos para nós, assim, ó. Os casos que os pais dela contou para ela, os avós contou para ela. E depois a gente ia cantar de roda. Uma tradição bonita, então. Tinha muitas músicas. Tanta coisa assim que a gente Eu quero gravar uma passagem que aconteceu com nós, com ele aqui, com a Mesina. Eu não sei se ela lembra disso. Nós estávamos cantando de roda. E ela, como diz o costume de falar, ela esplitou com 9 anos. E aí, nós sem saber o que fazia, eu sentei perto dele e procurei o que era. Aí ele ensinou um monte de remédio. Mesmo? Ramo para fazer, a senhora? Fazer remédio. Ela não via nada para fazer remédio e tal. Tudo bem. E a hora que ele subiu, que ia subir, ela cantou assim, eu vou embora como os passarinhos, vou quebrando os ovos e desmanchando. Eu vou embora como os passarinhos, desmanchando os ovos e desmanchando. E subiu. Então, ele, até o dia que ele faleceu, meu pai não ficou, ele esquecia, mas ele não ficou... Falar assim, ele desligou. Ele, até no dia que ele partiu, e a partida dele foi uma partida difícil. Agora é isso, a gente continuar, né? E é isso que eu termino falando dele, isso. Que todo mundo vai, cada um que ouvir, vai saber, seu Teodorico fez isso comigo, seu Teodorico me ajudou nisso, me deu um conselho nisso, né? Ele continua aí, porque ele é um ancestral e ele continua aí nesse caminho, né?
Então, termino reverenciando ele, reverenciando por ele ter me dado a vida, por ele ter me dado tanta oportunidade, né? Agradeço e vamos continuar o legado, porque agora mais do que nunca nós precisamos lutar, né, contra o racismo, o sexismo, a homofobia, que era uma coisa que ele passava por tudo isso e caminhava. Eu vou embora como os passarinhos, vou quebrando os ovos e desmanchando. Eu vou embora como os passarinhos, desmanchando os ovos e desmanchando-me.